Olá, aqui é a Maju e nesse vídeo eu vou trazer os principais aspectos dessa semana, do dia 10 ao dia 16 de setembro, segundo a astrologia. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações para ser o primeiro a receber os próximos vídeos. Se você ainda não fez isso, já ativa aí. O mês de Virgem não tá brincando em serviço e nós temos muitas coisas para trabalhar, especialmente essa semana. A gente já começa a semana com a energia da Lua Nova em Virgem, que foi no último domingo, e essa Lua Nova, ela marca o início de um ciclo de 6 meses, ou seja, as coisas que você começar agora vão ter um efeito, vão refletir lá em março do ano que vem. Eu até escrevi sobre os assuntos que a Lua vai tocar para cada pessoa, de acordo com o seu signo solar e de acordo com o seu signo ascendente, e pedi para a Vitória da Além, que é uma marca de acessórios feitos com pedras, né, para ela fazer uma curadoria das pedras que ativam essa energia da Lua Nova para cada signo. Eu publiquei tudo isso lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no Facebook. Se você ainda não viu, entra lá para ver qual que é a intenção da Lua Nova para o seu signo e a pedra que te ajuda a trabalhar isso. Você pode usar essa pedra como um acessório no colar ou numa pulseira, pode usar também ela como um amuleto, deixar na sua bolsa, na mesa de trabalho, ou pode usar esse cristal para meditar nas suas intenções, né? As pedras, os cristais, eles são catalisadores. A gente está num momento que todo mundo tem a oportunidade de iniciar um novo hábito. Nós temos uma abertura para um novo ciclo. E a questão é, como ativar essa abertura, como se abrir realmente. Se você é uma pessoa que já sabe o que você quer, já tem um foco muito claro, esse é um momento para fortalecer a sua decisão, fortalecer a sua intenção. Se você é uma pessoa que está tomando consciência daquilo que precisa trabalhar, esse é um caminho aberto para criar essa nova postura que você deseja. E mesmo que você não faça ideia do que você quer, você tem também uma abertura para manifestar algo novo. E junto com a Lua Nova, a Vênus entrou em Escorpião. Então, Vênus em Escorpião é como um chega. Chega de nada acontecer, chega de estar em banho-maria, chega de coisas superficiais. Vênus em Escorpião não está nem aí para a capa do livro, ela quer saber do conteúdo. Vênus em Escorpião quer algo real. É quando você solta o controle, desiste de querer controlar as coisas, não importa mais controlar o processo. O que importa mesmo é que as coisas sejam reais. E crer em si mesmo nesse momento vai fazer toda a diferença. Algumas pessoas têm um potencial enorme, mas como elas não acreditam nesse potencial, elas não fazem nada para isso, não desenvolvem o potencial. Passam dormindo, comendo, reclamando, olhando o Instagram de outras pessoas, né? Imaginando como poderia ser. Se nem você acredita que é possível, como que você imagina que vai conquistar um objetivo? E isso é algo extremamente prático, isso é ser realista. Se você viver duvidando da sua capacidade, aonde que você acredita que você vai chegar? Ah não, porque fulano é melhor do que eu. Porque eu não sou tão bom assim. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Sempre vai ter alguma desculpa para dificultar. Sempre vai ter alguém que faz melhor. E sempre vai ter alguém que faz pior que você, né? Se você ficar se comparando, definitivamente você não vai a lugar nenhum. Se eu ficasse me comparando o meu trabalho com o de outros astrólogos, provavelmente eu não estaria aqui. E toda vez que eu faço isso de ficar me comparando, eu me sinto mal. E isso se marca no meu corpo. O seu estresse se somatiza no seu corpo, ele fica marcado na sua pele. A sua tristeza, o seu medo, a sua ansiedade, isso vai marcando no seu corpo. E tudo isso nasce de um pensamento. Né? Tudo que a gente interpreta, né, sobre as coisas, sobre nós mesmos, vamos dizer assim, vai se marcando em nós. E quando você muda o seu pensamento, a sua interpretação sobre o mundo, você muda a sua realidade. Mercúrio está em Virgem, então comece a se tratar bem. Comece a trabalhar com a realidade, sem autolástima e sem autoimportância, olhando realmente quem você é e aquilo que você tem nas mãos. A Lua Nova é uma abertura
para direcionar a sua força de vontade, para direcionar a sua energia, para aplicar ela em boas ações, em bons hábitos na sua vida. Eu estou insistindo tanto em falar dessa lua, porque a lua nova em Virgem, ela traz a sensação de início de ano, sabe? Sabe aquele momento de planejar as coisas e colocar elas em prática, de organizar as ideias, organizar os planos e levar a sério as nossas metas? É isso. Aliás, falando em colocar as coisas em prática, o cara da ação, que é Marte, ele vai se mover essa semana. Ele ainda está um pouco tímido, a gente não vai sentir muito, mas é importante falar sobre ele. A gente já vem fazendo um trabalho com Marte há algum tempo. Em maio, ele entrou em Aquário, né? Aquário é um signo da inovação, nós queríamos fazer coisas diferentes, nós estávamos empolgados para mudar as coisas. Aí, de junho a agosto, Marte ficou retrógrado, foram 80 dias de Marte retrógrado. Se você me acompanha, você sabe o que eu estou falando. Então, algumas coisas que nós queríamos muito, elas não rolaram, elas não fluíram, ou pelo menos não fluíram como a gente queria. Mas ok, né? Ou ganhamos, ou aprendemos, nós nunca perdemos. Aí, no meio do movimento retrógrado, ele deu uma marcha ré e entrou em Capricórnio, o signo anterior, mostrando que a gente ainda tinha algumas coisas para arrumar, algumas coisas para resolver, algumas coisas para liberar lá da área de Capricórnio, para a gente poder seguir em frente. E agora Marte está no movimento direto, normal, está em Capricórnio e volta para Aquário nessa segunda-feira, dia 10 de setembro. Em Capricórnio, Marte realmente leva as coisas a sério, ao pé da letra. Em Aquário, ele quer fazer as coisas, mas de uma forma diferente. E nós realmente vamos ter vontade e movimentos diferentes na nossa ação. Só que a gente não pode esquecer que os nodos lunares estão no eixo de Aquário e Leão. Então Marte está se aproximando do nodo sul em Aquário e nós vamos sentir isso nas próximas semanas. Marte junto com o nodo sul quer dizer que nós ainda temos um último karma antes de realmente mudar de perspectiva. É o universo dizendo assim: ahá, você achou que já estava pronto, você achou que já tinha resolvido tudo, mas ainda não. Ainda tem um último trabalho a fazer. O nodo sul é aquilo que nós precisamos liberar, soltar. E nas próximas semanas a gente vai ter um trabalho ainda de liberação. Mas para poder liberar algo, nós precisamos ter algo. Então a pergunta é: o que você está fazendo de diferente para sair do seu padrão? O que você está fazendo de diferente para ir para um próximo nível? No seu trabalho, no seu relacionamento amoroso, na sua conexão com a sua família, na sua visão de futuro, na sua forma de pensar sobre um assunto. A gente só pode inovar em cima do que já existe. Só dá para reformar uma casa se você tem uma casa. Então, qual que é o trabalho que você está fazendo nesse sentido? Né? A área de Aquário do seu mapa astral já vai dar alguns bons sinais sobre isso. E quando eu falo da área de Aquário, eu não estou falando dos planetas que você tem em Aquário. A área é a casa do seu mapa astral que tem esse signo. Planetas não são casas e casas não são planetas. Não é o Sol em Aquário, Vênus em Aquário, não é isso. É a casa. E eu posso te dizer, se você sabe qual que é o seu ascendente, qual que é a casa de Aquário do seu mapa astral. Então, se você já sabe o seu ascendente, anota aí. Se você tem ascendente em Peixes, você tem Aquário na casa 12. Se o seu ascendente é Áries, tem Aquário na casa 11. Se você tem ascendente em Touro, tem Aquário na casa 10. O ascendente em Gêmeos tem Aquário na casa 9. Quem tem ascendente em Câncer tem Aquário na casa 8. Quem tem ascendente em Leão vai ter Aquário na casa 7. Quem tem ascendente em Virgem tem Aquário na casa 6. Se você tem ascendente em Libra, você tem Aquário na casa 5. Quem tem ascendente em Escorpião tem Aquário na casa 4. Se você tem ascendente em Sagitário, tem Aquário na casa 3. Se o seu ascendente é Capricórnio, você tem Aquário na casa 2. E se o seu ascendente é Aquário, você tem Aquário na casa 1. Cada casa, né, do mapa astral, da mandala astrológica, trata de assuntos da nossa vida e é nessa área da sua vida que você está soltando algo desde agosto de 2016, né, onde estão ocorrendo os eclipses. Então, se você quer saber mais sobre as casas, sobre o assunto de cada casa, tem um artigo no meu blog falando sobre isso, então entra lá no majucanze.com/astrologia básica que tem muita informação lá. Mas vamos voltar para o básico, não precisa saber do mapa e nem das casas para isso, né? Começa definindo as suas prioridades. O que importa e o que não importa tanto assim. O que é negociável na sua vida e o que você não abre mão. Que assuntos são urgentes, que assuntos são importantes.
Marte em Aquário ainda não vai fazer nada essa semana, mas eu já estou falando sobre ele para que você comece a pensar sobre isso. Quais são os seus assuntos? Quais são as suas prioridades? Se você tem alguma grande ideia, se você está desenvolvendo um projeto, ou se você já tem uma marca, um produto, um serviço que merece ser visto, né? Ou se você precisa ter uma conversa importante com alguém, aproveita essa terça-feira, dia 11 de setembro, quando o Sol, que está em Virgem, vai formar um sextil com Júpiter em Escorpião e um trígono com Plutão em Capricórnio. Então a gente tem um cenário bem interessante, é um dia de muito poder, de confiança, é um dia para comunicar, para expor algo importante, especialmente. Na quarta-feira, dia 12, igual, Júpiter forma um sextil com Plutão e definitivamente Júpiter e Plutão juntos falam de um aspecto de poder. E estar no poder não é exatamente algo fácil. Poder representa assumir responsabilidade. Júpiter em Escorpião, Plutão em Capricórnio, eles sabem exatamente o significado da palavra confiança. E confiança não é algo que você pode fingir. Confiança é algo que se conquista com atitude e com o tempo. Então, nessa quarta-feira é um dia para tratar de assuntos de confiança. E de acordo com a sua postura e o seu trabalho nesse sentido, é um ótimo dia para fazer negócios, é um ótimo dia para investimentos, é um dia para crescer o seu poder. E no mesmo dia, dia 12, Vênus, que está em Escorpião, vai se opor a Urano em Touro. A Vênus está em Escorpião, ela está dizendo assim, se você deseja muito alguma coisa, você vai ter que provar que você é capaz de assumir as responsabilidades que esse seu desejo contempla. E Urano está em Touro dizendo assim, ok, para conquistar isso que você deseja, você vai ter que fazer diferente, você vai ter que fazer as coisas diferente do que você fez até agora. Então seja criativo, né, para inovar, para sair da sua zona de conforto, sendo fiel a si mesmo. Como que está a sua congruência entre aquilo que você pensa, que você sente e que você faz? Esse aspecto fala que a maior traição é trair a si mesmo. Na quinta-feira 13, Mercúrio em Virgem se opõe a Netuno retrógrado em Peixes e esse é um dia para negociar. Negociar um contrato, um aumento de salário, um empréstimo, tudo que tem a ver com negociação, beleza. Mas não é o dia para assinar contratos. É um dia para conversar, mas não para assumir nada. Netuno na jogada, Netuno quando está no meio, ele sempre tem alguma coisinha oculta, sabe? Tem alguma coisinha que a gente não tá vendo. Inclusive, por isso, é melhor trocar uma ideia, fazer uma negociação, conversar um pouquinho, para compreender melhor o que a gente realmente precisa. Também é um ótimo dia para quem trabalha com escrita, com arte, é um dia para inspiração, para se expressar, para fazer apresentações artísticas, falar em público, para isso tá bem legal. No dia 14, sexta-feira, a Vênus em Escorpião forma uma quadratura com os nodos kármicos, com os nodos lunares, né, no eixo de Leão e Aquário. É uma sexta-feira bem intensa, então conte até 10, pense antes de falar, pense antes de agir. As situações em um dia como esse, elas se mostram como assuntos kármicos. Então, antes de meter os pés pelas mãos, expanda a sua visão, né? Especialmente em relação a investimentos, assuntos financeiros e relacionamentos amorosos. No dia 15, sábado, Mercúrio forma um trígono com Plutão em Capricórnio e no domingo, mesmo Mercúrio forma um sextil com Júpiter em Escorpião. Mercúrio é o comunicador estratégico, então o próximo final de semana é um final de semana para explorar algum assunto, para ouvir, para falar, para se aprofundar em algum estudo, em algum projeto ou até nos seus relacionamentos. É um final de semana para ter conversas importantes. E como a Lua vai estar em Sagitário, especialmente, é um final de semana excelente para estudos, viagens e para expansão de projetos. E, uau, que semana! Aproveita todos esses movimentos e segue conectado comigo nas redes sociais. Me segue lá no Instagram, /Majucanzi. Eu tô publicando direto muito conteúdo nos stories e no feed. Também no facebook.com/Majucanzi e no meu YouTube, Majucanzi TV. Lembra de deixar o seu like, ativa as notificações, que aí você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu publico um vídeo novo. E se você quer aprofundar o seu autoconhecimento através da astrologia, acesse meu site, majucanzi.com, que tem muitos artigos para
aprofundar esse tema e para se conectar mais com você e com o universo. Lembra de deixar o seu comentário aqui embaixo e se você tiver alguma dúvida, me envia também, que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos ou nos comentários, e compartilhe esse vídeo com alguém que possa se inspirar com esse conteúdo, né? E alguém que você queira, que aproveite essa energia prática e realizadora que está disponível nesse momento. Uma grande semana, Satnam!